Olá! Os avanços no campo da medicina preventiva e curativa, a ampliação da cobertura da Previdência Social são alguns dos fatores que têm proporcionado maior perspectiva de vida. No entanto, saúde, lazer e respeito são vitais para a longevidade do cidadão. O Brasil tem cerca de 19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e esse contingente pode chegar a 32 milhões em 2025. Será que estamos preparados para ser o sexto país do mundo em número de idosos? Como a sociedade e o poder público lidam com as questões da terceira idade? Direito do idoso é o tema do Checkmate de hoje. O que pode ser feito para melhorar a condição dos idosos no país? Para discutir o assunto, conversamos com a promotora de Justiça de Direitos Humanos do Idoso, Cláudia Maria Berê. Cláudia, obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Cláudia, o idoso tem os mesmos direitos dos cidadãos. No entanto, o Estatuto do Idoso, ele destaca alguns direitos específicos. Quais são esses direitos? Bom, é muito importante essa frase que você falou, Eliana, porque as pessoas às vezes se esquecem que o idoso tem os mesmos direitos dos outros cidadãos. Além disso, o Estatuto tem conferido a ele vários direitos para reforçar essa questão. Ele tem o direito de escolher com quem ele vai morar, ou até mesmo se ele vai morar sozinho. Ele tem o direito de escolher o tratamento de saúde que ele quer receber. Ele tem direito a atendimento preferencial em filas, em processos. Ele tem direito a vagas exclusivas de estacionamento. Tem direito a um benefício previdenciário, se ele não tiver direito à aposentadoria a partir dos 65 anos. Tem direito ao transporte público gratuito, também a partir dos 65 anos. Tem direito a passagens interestaduais gratuitas, se ele ganhar até 2 salários mínimos. Então, existem muitos direitos concedidos pelo Estatuto. E eles têm consciência desses direitos ou falta difundir mais essa informação? A experiência que a gente tem é que os idosos têm plena consciência dos seus direitos e procuram exercer. Qual é o problema? É que o resto da sociedade não tem a mesma consciência e não respeita. E o que o idoso precisa fazer para garantir esses direitos? Quais são os caminhos que ele deve percorrer? Bom, o idoso, quando ele vê um dos seus direitos violados, ele deve fazer a denúncia. Nós percebemos, por exemplo, que uma grande reclamação que os idosos têm é de desrespeito aos assentos preferenciais no transporte público. Então, nós vemos até brigas, às vezes, porque a pessoa não quer sair, os outros querem que a pessoa saia, né? Às vezes chegam até as vias de fato e essas ocorrências não aparecem para as companhias de transporte, porque elas ocorrem naquele momento, depois não há nenhum registro, ninguém reclama e para a empresa não é um problema que exista. Então, a estatística é muito importante. E aí, claro, conforme o direito que for violado, existe um órgão que vai receber a denúncia. E falando na área da saúde, eu acho que a área da saúde é uma das que mais preocupam. O Estatuto, ele diz que todo idoso, independente da renda, da situação financeira, ele tem direito de receber gratuitamente do poder público medicamentos. Esse direito, ele é amplamente respeitado ou não? Nós temos visto que os programas de distribuição de remédios pelo poder público têm melhorado cada vez mais. Aliás, uma melhora devida às próprias reivindicações e até mesmo ao ajuizamento de processos contra o poder público. Então, nós já temos várias listas de medicamentos que são distribuídos nos postos de saúde. Quando são medicamentos de alto custo, são distribuídos pelo Estado. E a gente vê que os problemas acabam sendo ocasionais. Então, em um determinado momento, faltou porque atrasou a licitação.
mas em geral está sendo distribuído. Ou alguns remédios que menos pessoas usam, às vezes ainda não foram incluídos nas listas de distribuição. Tem algum tipo de remédio específico que costuma faltar? E quando ele falta, por exemplo, o idoso ele vai ao posto de saúde e não tem determinado remédio. O que ele faz? Onde ele pode recorrer? Normalmente eles têm ido à nossa promotoria de direitos humanos, que tem um setor do idoso e tem um setor de saúde pública, então que atende não só o idoso, como os demais cidadãos que também têm direito à distribuição de medicamentos, né? E aí o Ministério Público vai pedir para o poder público explicar o que está acontecendo e regularizar o fornecimento do remédio. As pessoas com mais de 60 anos, elas têm dificuldade para contratar, na hora de contratar um plano de saúde. As seguradoras, elas podem recusar de fazer esses planos de saúde ou até mesmo dificultar na hora da contratação? Esse problema dos planos de saúde, ele vem acontecendo desde que o Estatuto entrou em vigor. Porque o Estatuto entrou em vigor em 2004 e ele proibiu os aumentos das mensalidades dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. Ocorre que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, fez uma resolução dizendo que esse dispositivo só valeria nos novos contratos, ou seja, de quem está aderindo ao contrato a partir de 2004 e que talvez só seja idoso daqui a 60 anos, né? Então, nós não concordamos com esse posicionamento. O Ministério Público Estadual em São Paulo, em outros estados e o próprio Ministério Público Federal ajuizaram diversas ações civis públicas para fazer valer o direito desde já. Nós temos ganho várias ações, inclusive a ação principal, que é do Ministério Público Federal de Minas, contra a ANS, para anular essa resolução. Porém, nós ainda estamos brigando, é uma briga que ainda não terminou. Então, eles impõem dificuldades também. Eles não estão respeitando em relação a planos antigos e para o idoso que quer contratar um plano de saúde novo, eles acabam impondo dificuldades. Inclusive, a própria ANS fez uma resolução recentemente dizendo que está sujeita a multa a operadora que recusar o idoso. Então, se houver essa dificuldade, deve ser feita a denúncia perante a própria ANS, que poderá multar a operadora que está infringindo a lei. Essa multa, ela varia de valor? Eu acredito, as penas em geral variam, quando é a primeira vez é um valor, na reincidência é outro, mas eu não sei te dizer qual é o valor estipulado. Cláudia, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulgou que cerca de 70% dos idosos, eles dependem do SUS, Sistema Único de Saúde. O que tem sido feito para melhorar esse atendimento? Na cidade de São Paulo, nós também temos a mesma proporção divulgada. A questão do idoso no sistema público de saúde, ela vem evoluindo. Nós temos alguns serviços que estão sendo implantados para atender apenas o idoso. Aqui em São Paulo nós temos unidades de referência de saúde do idoso, temos um programa que chama Programa de Acompanhantes de Idosos e o próprio Programa Saúde da Família também atende os idosos. Qual é o problema? Que, em geral, esses programas que são bons, não são tão abrangentes quanto o desejado. Eles atuam numa pequena área territorial e eles atendem um número restrito de idosos. Qual é o trabalho que a promotoria tem feito? Provocar a ampliação do atendimento pelos serviços. Então, nós temos alguns bons serviços prestados, porém, que precisam atingir todos os idosos que deles necessitam. Cláudia, quais são as maiores reclamações dos idosos? Mas essa pergunta você me responde no próximo bloco. O Checkmate volta já.
O Checkmate está de volta com a promotora de Justiça de Direitos Humanos do Idoso, Cláudia Maria Berê. Cláudia, quais são as maiores reclamações dos idosos? Bom, nós recebemos um número muito grande de denúncias, às vezes dos idosos, às vezes de vizinhos, familiares, síndicos de condomínio, relatando casos de idosos abandonados, idosos que estão morando sozinhos e que não têm mais condição de cuidar de si próprios. Então, esse é o maior número de casos que nós temos na promotoria. Em relação às reclamações feitas pelos próprios idosos, em geral, são relacionadas ao transporte público. Eles reclamam de falta de respeito no embarque, falta de respeito nos assentos reservados. Também reclamam muito da falta de atendimento preferencial. E se ele quiser fazer alguma reclamação na promotoria, ele deve ir, quem ele procura, onde ele vai, tem algum site, algum telefone que você pode disponibilizar para a gente? Nós temos um e-mail que é o idoso@mp.sp.gov.br. Nós temos o telefone que é o 3119-9082. E nós também atendemos as pessoas que comparecem para fazer o atendimento pessoal. É na Rua Riachuelo, número 115, primeiro andar. E nos outros bairros, nas localidades que vocês não atendem, tem outros órgãos competentes? Então, nas outras localidades, inclusive nas outras cidades, sempre tem um promotor no fórum que tem a atribuição na promotoria do idoso. Casos criminais, as pessoas também podem levar para as delegacias do idoso. E denúncias, às vezes até a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, a pessoa não sabe para onde remeter, ela pode encaminhar para o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, número 100, disca, faz a denúncia, que lá eles vão encaminhar para o local competente para fazer a apuração. Vão prestar esse atendimento, né? Isso. As famílias, elas sabem lidar com as questões que envolvem os direitos dos idosos. Quais são as responsabilidades das famílias? Bom, sobre esse assunto, a primeira observação que nós temos a fazer é que as famílias estão cada vez mais desagregadas, né? A gente vê cada vez mais as pessoas morando sozinhas ou morando, não é apenas um casal. Nós não temos mais aquelas grandes famílias que moravam, os pais, os filhos, a sogra, né, o sogro, e que uns cuidavam dos outros. Então, isso gera até uma ignorância em relação à necessidade de cuidado. O filho vai lá, visita sua mãe que mora sozinha e nem percebe que ela está precisando de cuidados. Isso é um problema grave que nós temos constatado. Mas, sem dúvida, assim como os pais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos quando são pequenos, os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos pais quando são idosos. E aí, essa responsabilidade abrangeria todo tipo de cuidado. Então, existe uma família, o ideal seria até que pudesse trazer o idoso para morar junto com a família, para ele não ficar morando sozinho, porque afinal, contratar uma pessoa para cuidar do idoso na sua casa é algo que está fora do alcance da maioria da população brasileira, porque sai caro, né? Então, a família tem que cuidar, prestar atenção, ajudar o idoso com as suas finanças, ajudar o idoso com as suas questões de saúde, né? Hoje nós vemos vários serviços de saúde que exigem, por exemplo, a marcação de consulta pela internet. E, claro, muitos idosos sabem fazer isso, mas alguns não se atualizaram, não se interessaram pela informática. Então, a família tem que ter esse cuidado de fazer a marcação da consulta, ou mesmo por telefone, verificar se o idoso está indo na consulta, verificar se o idoso está tomando os seus remédios. E uma outra questão muito importante para a família verificar é como está o espaço em que o idoso circula, porque o maior problema de saúde pública do idoso é a queda.
E a queda muitas vezes é originada por excesso de móveis no meio do caminho, tapetes soltos, o idoso escorrega, quebra uma perna. Isso é a pior coisa que pode acontecer para o idoso, porque além da queda poder desencadear a morte mesmo do idoso em curto ou médio prazo, ela vai gerar eventualmente uma dificuldade na locomoção. O idoso perde a sua independência, ele começa a ficar deprimido. Então, a família tem que prestar atenção no idoso. Quando ele consegue ainda morar sozinho, que tipo de apoio pode fornecer? E quando ele não consegue mais morar sozinho, tem que trazer o idoso para morar no seio da família. E quando não existe família ou for absolutamente inviável a convivência, aí o idoso terá que ir para uma casa de repouso. Por exemplo, porque hoje em dia todo mundo trabalha, né? E como acontece quando todos os membros da família trabalham, né? Esse idoso ele não pode ficar sozinho. Isso, algumas doenças acarretam a absoluta impossibilidade do idoso estar sozinho. Por exemplo, esse problema do Alzheimer, o idoso fica sozinho, ele pode fugir de casa, não saber depois voltar, né? O que é terrível. Então, nós estamos até lutando com o poder público e tentando provocar a implantação de um serviço público que se chama Centro-Dia. Então, ele já é previsto na legislação e alguns poucos municípios oferecem esse serviço no seu território. Aqui em São Paulo, eles estão prometendo para mim que vão criar, que seria justamente um local para onde o idoso vai pela manhã. Ele fica lá o dia todo, ele recebe refeições, medicação, algum tratamento que ele possa necessitar, como fisioterapia, terapia ocupacional, e no fim da tarde ele volta para casa e aí ele volta ao convívio da família. É um serviço muito bom porque não tira o idoso do convívio familiar, porém protege o idoso e deixa ele recebendo os cuidados necessários durante o período diurno. Esse programa ele foi inspirado em algum país, em algo que já foi implantado? Não, eu acredito que exista em muitos países, mas eu não saberia te dizer onde. Agora, é um programa que está previsto na própria legislação brasileira, né? As famosas leis que não saem do papel, né? Qual que é o papel do Ministério Público? Para ser implantado, né? É vontade política mesmo, né? Já existe o Ministério Público, no caso do município de São Paulo, já encaminhou uma recomendação para a prefeitura no ano de 2010. Eles tinham dito que já em 2011 o programa seria implantado, chegaram a exibir maquetes de imóveis para nós e nada saiu do papel. Então, esperamos que esse ano a gente possa ver a primeira inauguração, sim. Inclusive, esse é um ano eleitoral, né? Às vezes a gente tem esperança, né, de obras exatamente. nesse momento. Cláudia, o CRESSE, Centro de Referência da Cidadania do Idoso, ele recebe mensalmente cerca de 8.000 pessoas da terceira idade e oferece oficinas socioculturais, aulas de dança, de informática, palestras também. Esses números, eles são satisfatórios? Olha, nós não temos recebido reclamações de pessoas que procuram esse tipo de serviço e não conseguem ser atendidos, né? Então, nós temos o CRESSE municipal, temos serviços do Estado, o próprio SESC presta muitos serviços aos idosos nos seus territórios. Eu acredito que os idosos saudáveis estejam sendo bem atendidos. Eles recebem, né, eles têm oportunidade de ir em bailes promovidos pelo município, existem os JORI, que são os Jogos dos Idosos. Então, na parte de idosos saudáveis, a gente não tem recebido reclamação de insuficiência de serviços. Acho que o problema é justamente quando os idosos vão se tornando semidependentes ou dependentes. Aí que existe a verdadeira carência. E como é que é a divulgação desses programas, como os oferecidos pelo CRESSE? Porque a gente não vê muito, não vê muita divulgação. Como é que o idoso sabe que ele tem direito, que ele tem esses programas? Eu acredito que seja no boca a boca mais, né? Quem tá indo conta para a vizinha que vai lá, não é? As pessoas vêm porque o serviço é regionalizado, então a pessoa vê que
no seu bairro existe. Nós, na promotoria, às vezes recebemos e-mails divulgando algumas palestras ou alguns eventos que eles vão fazer no Cresce. Então, agora, não sei se eles teriam lista de idosos mesmo que recebam essas informações ou se eles mandam só para as autoridades, né? E existe, agora mudando um pouquinho o foco, existem pessoas que usam as vagas preferenciais nos estacionamentos, alguns motoristas de ônibus, eles ignoram os idosos nas paradas dos ônibus. O que está faltando? Falta conscientizar essas pessoas? O maior problema que existe em relação aos direitos dos idosos, sem dúvida, é a educação das pessoas, né? Inclusive, se a educação fosse boa, talvez não precisasse nem ter uma lei explicando isso. Nós temos visto, assim, periodicamente, alguns movimentos de conscientização. O metrô, por exemplo, além da pintura dos assentos reservados, ele emite sinais sonoros. Olha, os assentos pintados são dos idosos, respeite. A própria SP Trans também fez uma campanha na TV do ônibus. Então, nós temos visto sempre campanhas tentando fazer a pessoa ser mais educada. A gente vai no shopping, quando está entrando no estacionamento, vê mesmo, respeite a vaga do idoso, respeite a vaga da pessoa com deficiência. Então, eu acho que as campanhas, elas existem, porém, elas têm um alcance limitado. O que nós vemos, né? Antigamente, as pessoas não tinham o hábito de usar cinto de segurança. A hora que as pessoas começaram a ser multadas por dirigir sem cinto de segurança, todo mundo passou a usar esse cinto. E assim como outras questões, né? Antigamente não podia fumar nos lugares, nos estabelecimentos, as pessoas fumavam mesmo assim. A hora que os estabelecimentos passaram, né, os restaurantes, bares, a ser multado, não permitiram mais que ninguém fumasse. Então, na minha opinião, nós temos vários direitos consagrados no Estatuto que precisariam prever uma sanção para o caso de violação. E, infelizmente, isso ainda não existe. O que falta em termos de políticas públicas para os idosos? Olha, as políticas públicas, elas estão sendo implantadas de forma gradual, né? Isso é uma questão que o poder público, ele percebe esse aumento da necessidade de prestação de serviços para os idosos, porém, ele não está conseguindo acompanhar o aumento da demanda. Então, nós temos visto aqui na promotoria, nós temos um caso relacionado a vagas públicas em instituições de longa permanência, porque até algum tempo atrás, aqui em São Paulo, nós tínhamos ou instituições particulares ou instituições filantrópicas. Essas instituições filantrópicas, em geral, não recebem nenhum apoio do poder público e não têm vagas suficientes para atender a demanda. Então, nós estamos, a Prefeitura de São Paulo vem criando vagas públicas, parece que já existem 300, agora, numa cidade com 1.400.000 idosos, né? 300 vagas, é pouquíssimo. Também a mesma questão, esse programa de acompanhante de idosos, um programa que vai à casa do idoso, acompanha as questões relacionadas à sua saúde, ajuda na marcação de consultas, na retirada de remédios, em pequenas tarefas. Muito bom, porém ele só está presente em 20 postos de saúde do município, que tem mais de 400, então ainda está bem aquém. Está engatinhando. Existe um outro programa também que chama Programa de Segurança Alimentar Domiciliária. Então, os idosos recebem uma quentinha em casa, aquele idoso que mora sozinho, que está com dificuldade de cozinhar, que está anêmico porque não se alimenta direito, que andou deixando a panela no fogo, né, esquecendo de desligar, recebe isso. O último número que eu vi, apenas 200 idosos atendidos. E, como eu te falei agora há pouco, a questão dos centros-dia ainda é inexistente. Então, alguns serviços já existem, estão atendendo muito menos pessoas do que as que necessitam.
e outros precisam ser implementados. Nós não precisamos inventar nada que ainda não esteja previsto. Nós temos que implementar tudo que está previsto, que vai acarretar uma grande melhoria na qualidade de vida dos idosos. Como esse programa é um checkmate, Cláudia, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2025 o país pode ser o 6º em número de idosos do mundo. Você acredita que nós estamos preparados, estamos trabalhando para atender bem essa população? Olha, eu acho muito difícil que em 2025 nós vamos conseguir atender todos os idosos que necessitam dos serviços públicos. Como eu disse, o ritmo de aumento do serviço é muito menor do que o ritmo do aumento do número de idosos. É necessário uma conscientização sobre essa questão, porque nós temos que nos antecipar a necessidade para criar os serviços e não esperar que eles sejam necessários e não podemos oferecer nada para a população. A sociedade ela tem que cobrar mais, então? Isso é muito interessante, porque nós na promotoria cobramos praticamente sozinhos. Nós vemos a Defensoria Pública cobrar, o Ministério Público cobrar, e nós não vemos a organização da sociedade para fazer essa cobrança. Nem idosos organizados em associações, nem pessoas não idosas interessadas no assunto que estejam efetivamente interessadas nesses temas. Cláudia, obrigada pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui em nosso programa. Hoje, o Checkmate abordou o tema Direito do Idoso com a promotora de Justiça de Direitos Humanos do Idoso, Cláudia Maria Berê. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.